enche-me de novo. Espírito Santo, te reconhecemos, Pai. Reconhecemos a Tua presença nesse lugar, ao nosso derredor. E quando reconhecemos, somos gratos pela Tua bondade em nossas vidas. Reconhecemos a Tua presença nesse ambiente, Senhor. Sentimos o Teu cheiro, o Teu perfume, Senhor, inalando esse lugar. Toca, Espírito Santo, em nossas vidas nessa noite, Senhor. Que não seja em vão a vinda do Teu Filho nesse lugar. Que Ele possa sentir o Teu toque nessa noite, Teu toque suave. A Tua presença nesse lugar. A Sua presença no seu coração. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela presença dos Teus filhos nesse lugar. Nós Te adoramos, Espírito Santo, porque reconhecemos a Tua presença, reconhecemos a Tua bondade, Teu refrigério em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor. Que essa noite, Senhor, possamos reconhecer aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. Que possamos, ó Pai, a partir desse momento, estar sensível àquilo que Tu quer falar aos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo. Receba, igreja. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Quem sabe você teve essa semana disperso. Peça para que o Espírito Santo te encha novamente. Que desce como fogo. Peça que o Espírito Santo transborde. E enche-me de novo. Sim, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Enche-nos de novo, Espírito Santo. Reconhecemos, Pai, que precisamos ser renovados dia a dia. Obrigado, Espírito Santo. Nos entregamos inteiramente a Ti nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Tornamos sensíveis a Ti, Senhor, nessa noite. Fala aos nossos corações. Move-nos ao Teu reino. Para que não sejam minhas palavras, mas sim aquilo que o Senhor quer gerar nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E disponha a estar diante de Ti nessa noite, com o coração aberto, Senhor,
para que o Senhor possa inalar o seu perfume nesse lugar, em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Boa noite, igreja. Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Para quem não me conhece, eu sou Marcelo, diácono dessa igreja, esposo da Charmane. E nós servimos esse ministério há mais ou menos uns 5 anos. Amém? Pai do Benjamin e do Isaac. Agora eu fui igual a Mônica, né? Me apresentei. Amém? Você seja bem-vindo nesse lugar. Você que visita esse lugar pela primeira vez, segunda vez. Você que assiste também. Fique à vontade na casa do Pai. Eu quero deixar aberta a oportunidade para quem quiser dizimar e ofertar. Que esse é o nosso sistema aqui, que os ofilácios estão lá atrás. Você pode ficar bem à vontade. Amém? O Senhor me trouxe hoje a esse lugar com um único propósito: de servir e adorar Ele, de dispor a Ele, porque nós temos que ser gratos todos os dias por que Ele faz em nossas vidas. É pouco o que nós fizemos, é muito pouco. Mas eu louvo a Deus por minha vida, louvo a Deus por minha casa, louvo a Deus por essa casa, por esse lugar. O Senhor tem feito muitas maravilhas aqui. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra hoje com a igreja. Eu sempre prezo em falar isso, que a palavra, quando é ministrada aqui, tem que primeiro servir para mim. E eu fui adiado, esse momento aqui foi adiado por 2 vezes. Eu agradeço os irmãos que se dispuseram em cumprir o meu lugar nesses dias, mas eu sei que o Senhor faz tudo conforme a vontade dEle e não a nossa. E eu meditei nesse texto. É simples, é um texto conhecido, mas eu creio que ele me trouxe coisas reveladoras aqui tremenda. Amém? Sabe cantar? Sabe louvar? Só no teclado. Nem no chuveiro canta, Breno. Eu canto no chuveiro, pelo menos, né? Mas igual diz o pastor Paulo, né? Dizem que eu canto, né? Mas ninguém quer ver eu cantar, então vou ficar aqui brincando. Ninguém quer ver eu cantar. Mas amém. Se precisar louvar, aí nós demos um jeito, tá? Amém? Eu quero que você abra a tua palavra em Atos capítulo 3. E se você não se importar, eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta. Como eu disse, é um texto conhecido. É um texto que eu quero ler versículo por versículo. Quero fazer diferente hoje. Atos capítulo 3. Diz assim: a cura de um coxo. Discurso de Pedro no templo. A minha tradução. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. A hora nona. E eu pesquisei, essa hora nona seria às 3 horas da tarde. Podemos dizer assim que seria um culto de tarde de bênção. Quando eu ia no outro ministério, eu fui convocado para fazer uma ministração numa tarde da bênção. Era só culto de mulheres. Muito bom, tarde da bênção. Pedro e João caminhando juntos, indo em direção ao templo. E lá eles se depararam com um coxo, que era coxo de nascença. Nunca tinha tido a sensação de caminhar, nunca tinha tido a sensação de se mover. Nós conhecemos a história de Mefibosete, conhecemos a história do cego de Bartimeu,
Esses tiveram a sensação de conhecer o que era caminhar, o cego de enxergar. Eles tiveram a sensação de como que era poder andar e poder enxergar. E esse coxo tinha se nascido coxo. Ele nunca tinha tido a sensação de como que era se mover. E ele era levado todos os dias para aquele lugar, para pedir esmola. Ele não conseguia caminhar, então ele era levado. A vida dele era essa. Tinha se tornado rotina para ele. Era o padrão de vida dele, era pedir esmola. Sentar naquele caminho e pedir esmola. Então, o que ele guardou a vida inteira dele era aquilo ali, pedir. Como diz a palavra, como tem um ditado, né, o nosso coração fala do que da nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, o padrão de vida dele, a rotina dele era aquilo ali, pedir esmola todo dia. O propósito dele era pedir esmola. Ele não pedia uma oração, ele não pedia para aquelas pessoas que passassem ali orar por ele, para que ele pudesse caminhar, para que ele pudesse levantar. E como ele não pedia, ele não tinha oportunidade de pedir, porque ele só sabia pedir esmola. E nós olhando, lendo, entendendo que aonde ele estava no caminho que levava ao pátio do templo. O lugar que ele estava não era um lugar comum. Era um lugar que levava pessoas a adorar a Deus. Era um lugar que levava pessoas a adorar o Senhor no templo. Levava as pessoas a se envolver com Deus naquele lugar. E ele nunca teve oportunidade, nunca teve uma posição de chegar e pedir uma oração. Não, ele só sabia pedir esmola. Aí eu pergunto para a igreja, o lugar que ele estava era certo? Sim, o lugar era certo. Mas o que levava ele a fazer, a motivação que levava ele ali, era certo ou não? A motivação dele não era certa. A posição dele era boa, mas o propósito era errado. O propósito era falho. Porque ele estava num lugar bom, num lugar que poderia ter uma esperança, mas com a motivação e o propósito errado. É isso que eu tirei daí. Que não adianta nós estar no lugar certo com o propósito errado. E esse coxo pode representar uma geração que hoje vem para os lugares. O pastor ministrou domingo aqui algo parecido. Que muitas pessoas hoje vão para as igrejas, muitas pessoas vão aos templos com a motivação errada. Eles vêm para a igreja, é o lugar certo, mas muitos vêm para esse lugar muitas vezes com motivação errada. Vêm só para a igreja para pedir algo para o Senhor, pedir coisas, pedir riquezas, pedir bênção. E aí quando consegue, quando adquire aquilo que pede, quando consegue aquilo que queremos, muitas vezes, o lugar que nós estamos daí perde o sentido. É em vão a nossa vinda para a casa do Senhor.
teu nome, Senhor. Muitas vezes nós caminhamos para o lugar certo, mas não entramos na motivação certa. Muitas vezes buscamos o evangelho que nos satisfaz, queremos um evangelho que nos satisfaz. Mas o evangelho nós sabemos que não é satisfação, seria a transformação de nossas vidas. Quando nós recebemos esmola, quando nós recebemos algo, quando nós recebemos um salário, ele não vai durar para sempre. O salário dura um mês quando dura. A esmola que aquele coxo ganhava era momentâneo, era temporário. Não ia resolver a vida dele. Nós precisamos receber o milagre do Senhor. Nós precisamos levantar para que algo novo aconteça em nossas vidas. Então aquele coxo é levado todos os dias para arrecadar dinheiro. Aquele lugar estava dando lucro para ele e para quem o levava também. Com certeza alguém levava ele lá e partilhava dos lucros dele. Essas pessoas que o levavam, que carregavam ele até lá, será que se importavam com ele? Será que se importava se ele levantasse ou não, se ele tivesse caído? Será que essas pessoas estavam pensando no quê? No lucro? Essas pessoas estavam pensando no dinheiro que ele estava ganhando, porque não se preocuparam em ajudar ele. Essas pessoas não queriam que ele se levantasse, enquanto estavam lucrando. E se nós olhar no nosso dia a dia hoje, eu não sei a tua situação, não sei se você passou por alguma situação parecida, mas eu tive um caso semelhante. Há uns 6 anos atrás. Existem pessoas que, para lucrar, querem te ver no chão. Preciso que você esteja no chão. Essas pessoas não se preocupavam, que estavam como se fosse uma empresa. Estava dando lucro. E não queriam que ele se levantasse. Enquanto ele estivesse ali, é como eu disse, existem pessoas que, para lucrarem, precisam que nós estejamos embaixo, que nós estejamos caídos. Existem muitos exemplos. Mas Pedro e João estavam passando por aquele caminho. Quem sabe tem pessoas que estão se sentindo assim. Está se sentindo para baixo, sentindo rejeitada, se sentindo usada. Mas Pedro está passando por aí e quer te dar uma oportunidade. Deus não permite que ninguém lucre em cima de nossas vidas. Esse não é o Deus que você serve. Deus chamou nós para nós viver o propósito dele. Tem gente que passa por nós, não enxerga nós de pé, não enxerga nós na bênção, não enxerga nós por dentro.
Muitas vezes ainda diz para nós: no lugar que você está, você não vai sair mais. Nos coloca muitas vezes para baixo. Nós temos que muitas vezes mudar. Nós estava conversando com o pastor Paulo esses dias, foi quarta-feira passada, como o cuidado com pessoas para nós nos relacionar. Porque muitas vezes pessoas querem te ver para baixo, querem te ver no chão. Às vezes nos apegamos com pessoas que nos confortam, consolam até. Mas nós precisamos de pessoas que nos desafiem, pessoas diferentes, pessoas que nos coloquem de pé, pessoas que nos coloquem para cima. A verdadeira ajuda do Evangelho não é somente estender a mão e alimentar, mas fazer de você um alimentado que amanhã você possa ter para dar. Em nome de Jesus, Pai. Versículo 3. Vendo Pedro e João que o entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. O que aquele coxo está fazendo? O que dispuseram ele a fazer? O que ele estava habituado a fazer, pedir esmola. O que, como diz a empresa, mandava ele fazer. Versículo 4, Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós, olha para nós. E essa mensagem eu achei tremenda. Porque a primeira mensagem de Pedro e João não é dizer para o coxo: levanta e anda. Não foi isso que muitas vezes é interpretado. Levanta e anda. A primeira mensagem de Pedro e João disse: olha para nós. Olha para nós. Isso significa o quê? Que ele precisava levantar a cabeça, levantar os olhos e olhar para Pedro. A primeira mensagem que não faz menção ao movimento, mas sim a visão que aquele coxo tinha que ter, de olhar para Pedro. Antes de nós ter qualquer movimento, nós temos que ter a visão de onde o Senhor quer nos levar. Porque antes de mudar a nossa realidade, o Senhor quer mudar o nosso comportamento. Até hoje, aquele coxo tinha ficado pedindo esmola. Até Pedro chegar e dizer: olhe para nós. Levanta a cabeça. Porque ele estava olhando para baixo. Levanta a cabeça, porque chegou a hora de Deus mudar a tua história. E para Deus dar ok na mudança que Ele tem para a nossa vida, muitas vezes, é preciso nós nos posicionar no plano original de Deus. Deus não criou nós para nós ficar olhando para baixo.
E uma coisa importante que eu não sabia é que o primeiro nome que o Senhor deu para o ser humano foi Adão. Mas o nome de Adão não é o nome próprio. Adão não significa Marcelo, Breno, Pastor Célio. Significa homem. E no original o homem significa antropo. Aquele que foi feito para olhar para cima. Deus estava falando com Adão. Te coloquei no Éden, te dei os animais. A terra vai te respeitar. Os animais vão te respeitar. Mas não esqueça da origem do propósito. A que você foi criado. Vai administrar e governar embaixo. Mas não esqueça de olhar para cima. Nós estávamos comentando com o pastor Paulo esses dias, porque era em relação a essa palavra. Quando o Senhor mandou Noé construir a arca, vocês estão ligados que quando Deus fechou a porta da arca, não tinha janela, porta fechada, e no momento que veio o dilúvio, não tinha nada para ninguém olhar para os lados. Só tinha uma janela para olhar para cima. E foi isso que Noé usou. Deus quer que nós olhemos para cima, não para baixo. Em Lucas 13:16 tem a história da mulher curvada. Essa mulher viveu uma vida, 18 anos, uma vida inteira curvada. Foi tentado descobrir o que doença que era, o que era, mas ninguém descobriu. Somente o Senhor disse que era espiritual. Ninguém sabia porque ela estava curva. Era uma mulher oprimida, uma vida inteira oprimida, só olhando para baixo. Não foi tocado no físico, e sim no espiritual. E é isso que o diabo quer hoje em nossas vidas. Ele quer tocar no nosso espiritual. Ele não está preocupado com tua conta bancária, ele não está preocupado com onde que você mora, que carro você tem, se você almoça no melhor restaurante, se você... Não. Ele quer tirar você, tirar eu, tirar nós do plano original de Deus. Deus nos fez para nós olhar para cima. E o diabo quer que nós olhemos para baixo. Ele quer prender o teu espiritual nas coisas aqui da terra. E muitas vezes geram problemas em nós ficar só olhando para baixo. Nos prendemos nas coisas daqui, nos prendemos nas coisas terrenas. Ah, se riscar meu carro, meu Deus, eu perco a paz, eu brigo, eu faço horror, cara. O empresário, se ele perder um contrato, se ele perder um negócio, meu Deus, perde a estabilidade. Em riscar carro, eu lembro até hoje. O Benjamin tinha, acho que, uns 2 anos. 2 anos. E eu fui para Florianópolis e nós chegamos na casa que tinha um pátio de brita. E eu encostei o carro assim, mas não dei bola, entrei para dentro de casa, tudo foi. E quando eu voltei, cheguei lá, ele jogou um punhado de brita em cima do capô do carro.
Fui lá, conversei com ele. Não, assim, filho, vai riscar o carro do pai, não faz. Beleza. Daí deu acho que 5 minutos, eu voltei lá e ele correu lá dentro de casa e disse: pai, eu tenho uma surpresa para ti. E eu, o que foi? Cheguei lá, a porta do carro estava tudo riscada. Eu disse: pá, que surpresa boa. Até hoje está riscado. Tentei tirar os riscos, não saiu. Mas eu não perdi a minha paz, não perdi minha estabilidade por tão pouco. Esse é um dos problemas de nós estar preso no espiritual, nas coisas aqui de baixo. Nós estamos dando legalidade, dando poder para a terra nos assustar com as coisas. Nós estamos acreditando muito no que está acontecendo hoje aqui, na crise, nas limitações que a humanidade está nos dando. Os economistas falam de crise. Mas desses dias, ouvindo o pastor Cláudio Duarte, ele disse: eu resolvi não participar dessa crise. Deixe que aconteça. Glória a Deus. Você tem promessa. Não podemos andar de cabeça para baixo. Por isso que o salmista Davi escreveu: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele coxo foi educado somente para olhar para baixo, somente para pedir esmola, andar curvado. Em nossas vidas, muitas vezes, tem pessoas que fazem nós olhar para baixo também. Mas o Senhor manda nós sair desses lugares. O Senhor manda: levanta essa cabeça. Essa foi a palavra de Pedro para o coxo: levante a cabeça. Versículo 5 diz: e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Com certeza aquele coxo estava esperando receber uma esmola. Esmola que até agora não tinha mudado a vida dele, não tinha mudado a situação dele. Mas quando Pedro chegou e disse: olha para cima, olhe para nós, ali surgiu uma esperança para aquele coxo. Ali surgiu uma expectativa para aquele coxo, que era levantar a cabeça. O que ele tinha adquirido todo esse tempo não tinha mudado a história dele. Não tinha definido o futuro dele. Mas o que ele estava esperando agora, o que ele estava mantendo a esperança, ia resolver a vida dele para sempre. Aí o Senhor olha para você, olha para mim e diz: quem sabe nós estamos esperando alguma coisa que não vai fazer com que nós melhore, que não vai mudar a nossa história. Mas o Senhor manda dizer para você que o que Ele reservou para você vai mudar o teu destino. O que eu reservei para você é maior do que você está esperando. Como diz a sua palavra, nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, você crê que o que Ele está preparando para você é tremendo. O versículo 6, disse Pedro:
Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Era prata e ouro que o coxo queria? Ele estendeu as mãos para receber uma esmola. Mas Pedro tinha algo melhor para esse coxo. Nem sempre Deus nos dá o que queremos. Porque muitas vezes o que nós queremos não vai nos levantar. Às vezes o que queremos não vai levar nós a lugar nenhum. Então o que Ele tem para você é melhor. Aquele coxo tinha recebido muito dinheiro. Mas o dinheiro nunca mudou a sua vida, nunca fez o levantar. Em Timóteo 6,17 diz assim: diga aos ricos desse mundo que não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas esperança em Deus, que nos dá todas as coisas para delas desfrutá-las. Deus nos dá dinheiro. Ele nos dá a condição para nós desfrutar da vida. O que ele recebe nas mãos muda a vida dele? O que aquele coxo recebia só dava a sensação de mudança. Era momentâneo. Deus não ia dar para ele o que ele queria. Porque o que aquele coxo queria fala de necessidade. E o que Deus tem para aquele coxo é propósito, é destino. Por isso que eu botei o título dessa mensagem: não viva por necessidade, viva por propósito. Deus não se move por necessidade, Ele se move por propósito. Deus sabia que aquele dinheiro que ele estava ganhando não ia mudar a história dele. Deus queria dar para ele algo que mudasse a sua vida, mudasse seu destino. Deus não escolheu nós para nós viver de necessidade. Deus escolheu eu, escolheu você, para nós viver de propósito. Se nós viver de esmola, o que fazia aquela esmola quando aquele coxo pedia esmola? Só fazia ele voltar lá no outro dia. Não mudava a história dele. Muitas vezes o que nós buscamos nos sustenta somente por 24 horas, somente por um momento. Está na hora da igreja, está na hora de nós começar a buscar aquilo que nos sustenta para sempre. O que Deus quer entregar para mim, entregar para você essa noite, é para nós não ficar dependente mais de ninguém. Para não precisar que ninguém te carregue, para não precisar que ninguém te exponha. Existe diferença em eu precisar e depender. Hoje aqui nós precisava da banda, dos músicos. Mas nós não dependemos deles. Nós não somos dependentes deles. O pastor Célio, a igreja aqui, ela precisa do dizimista. Mas a igreja não depende disso. Eu preciso, você precisa do teu salário no final do mês. Mas nós não podemos viver nessa dependência.
Nós só podemos depender do Senhor. O dia que nós entender que nós somos dependentes dEle, cara, eu dei uma reviravolta na minha vida nesse ano de 2022. Eu disse, eu não quero mais viver por necessidade. Pastor Jeff, pastor Amílio sabe da nossa história. E Deus foi tão tremendo que bem no final do ano as coisas começaram a alavancar. Quem prega por necessidade, quem canta por necessidade, o pastor Célio comentou aqui domingo. Quem vive de migalhas vai receber pouco. O reino que nós vivemos não fala de necessidade, fala de destino. Por isso que o Senhor fala para nós: buscai primeiro as coisas do alto, e as demais coisas serão acrescentadas para você. Deus não ensina a nós a viver de necessidade, e sim nos mover por propósito. O versículo 7 diz assim: tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. 8. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Eita! Então ele olhou para Pedro e foi curado através da palavra do Senhor. E quando ele foi curado, algo que chamou a atenção ali, que ele podia ter se levantado, caminhado para qualquer lugar. Ele podia ter corrido, contado para os amigos, contado para saído daquele lugar que ele estava, ido para outro lugar. Mas não. Ele quis, em primeiro lugar, ir no pátio do templo. Deus nunca vai levantar nós para nós se afastar dele. Deus nunca vai levantar para você se afastar do altar do Senhor. Deus não tira o direito nosso de escolha para onde nós vamos. Mas quando nós entendemos que quem nos levanta, quem nos levantou, quem levantou aquele coxo, quando eu entendo quem me levantou, quem me dá as coisas, eu jamais vou querer ir para outro lugar. Então aquele coxo levantou e o primeiro lugar que ele foi ao templo. Ele nunca tinha sentido a sensação do que era andar, porque tinha nascido coxo. E o Senhor deu a oportunidade de Pedro e João passarem naquele lugar, porque ele não estava num lugar comum. Ele não estava num lugar simples. Ele estava num caminho que levava aquelas pessoas a adorar o Senhor. Mas Pedro passou naquele lugar, passou naquele momento, e olhou para ele, olhando para baixo. Pedro disse: olha para mim, olha para cima. E no momento que ele olhou para cima, ele entendeu. Surgiu uma esperança, surgiu uma expectativa de melhora na vida daquele coxo. Não olhe mais para baixo. Não ande com pessoas que te desanimem. Muitas vezes as pessoas vão te alcançar uma moeda.
vão te dar uma esmola, mas isso não vai resolver a tua vida. Isso não vai mudar a tua história, não vai mudar a tua situação. Ande com pessoas que fazem você olhar para cima. Ande com pessoas que te confortem. Ande com pessoas que façam você viver o verdadeiro evangelho. Levantamos a cabeça. É o tempo do Senhor mudar a nossa história. Nós te adoramos, Senhor. Reconhecemos a tua grandeza, Pai. Reconhecemos a tua verdadeira grandeza, Senhor. Muitas vezes, pessoas que se acham grandes têm que fazer o outro pequeno. Gente grande de verdade levanta porque sabe que é grande. Pedro está passando por caminho. Pedro está mandando dizer para você olhar para cima. Você pode se colocar de pé? Aquele homem viveu uma vida habitual de pedir esmola. Era levado todos os dias a fazer a mesma coisa. Às vezes nós também estamos habituados a fazer as mesmas coisas sempre. Chegou a hora de você levantar a tua cabeça e mudar a tua história. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui não com necessidades, Pai, mas com o propósito, Pai, de mudar a nossa história. De não viver da mesma maneira, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para que não seja invertido teus planos original sobre nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para que possamos levantar nossa cabeça e reconhecer aquilo que o Senhor tem feito todos os dias em nossas vidas, Senhor. Faz com que nós erguemos a nossa cabeça, para que isso não seja hábito, não venha a ser hábito em nossas vidas, Pai, ficar se contentando com pouco, Senhor. Porque o pouco que muitas vezes o mundo, a terra nos oferece, Senhor, não vai mudar a nossa história, Pai. Não vai mudar nosso destino, Senhor. Então que nós venhamos esperar em Ti, Senhor. Esperar aquilo que o Senhor quer nos dar, Pai.
porque nós temos a certeza que é o melhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai, nos dispusemos a Ti nessa noite, Senhor.